E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos mais uma vez aí ao meu, ao seu, ao nosso canal, a Gruta do Monge, canal onde a gente pode explanar as nossas ideias aí, as nossas reflexões e tal. E é o seguinte, mano, hoje eu tô a fim de trocar uma ideia aí sobre palavras e o poder que elas têm contidas, né? Surtem, na verdade. Por incrível que pareça, as palavras elas servem tanto para levantar uma pessoa como para derrubar, destruir uma pessoa, tanto para ajudar uma pessoa a se construir ou se reconstruir, como para destruir e para derrubar uma pessoa, entendeu? Então, ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo, nesses dias cruéis, insensíveis, dos quais, né, nós estamos vivendo, que as pessoas têm cada vez menos empatia uma pelas outras, uns pelos outros. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas não irão medir esforços quando forem atacar alguém. E assim, você tem que se proteger contra isso e procurar evitar fazer uso disso, sabe? Porque assim, às vezes a pessoa acha que ela está preparada para lidar com qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de ofensa, sabe? Mas no fim das contas, provavelmente a pessoa acabe se deparando com uma situação onde ela acabe sendo afetada, sabe? Atingida, né? Por isso. Eu mesmo já me vi sendo vítima, né? Sendo alvo de palavras das quais causaram feridas profundas em mim, e eu sabia que foram utilizadas como armas para me ferir, causar feridas profundas em mim. E infelizmente muitas das vezes esses ataques eles acabam concluindo, né, o propósito, infelizmente. No meu relacionamento mesmo, no fim do meu relacionamento, a minha parceira, a pessoa que convivia comigo mesmo, fez uso de todo tipo de arma suja para poder me ferir, causar feridas profundas em mim, e não mediu esforços para isso, né? Fala para você, tem feridas que, principalmente as feridas profundas, elas geralmente demoram para cicatrizar, e algumas meio que cicatrizam só superficialmente assim, e podem abrir a qualquer momento, né, de tão grave que a ferida pode ter sido. Então, o que eu falo
tomem cuidado quando vocês forem se envolverem em discussões, né, em debates, né? Procurem pensar antes de falar, sabe, e articular bem as palavras, porque assim, a gente sempre, antes de tudo, a gente tem que sempre que lembrar do que a gente está lidando com outra pessoa, né, com um ser humano que tem sentimentos, que tem emoções, né, que tem um âmago dentro dele, assim como nós também, né? Eu tenho certeza que se a gente procurar se colocar no lugar do outro, né, que aí a gente certos tipos de situações serão evitadas, entendeu? Porque tem muita gente que tem maldade no coração, entendeu? Maldade são pessoas com caráter sombrio, corrompido, sabe? Essas pessoas que fazem isso, elas não se preocupam se elas vão causar, se elas vão causar o mal da outra pessoa, utilizando certos tipos de palavras. Outro episódio também desagradável na minha vida foi quando meu pai, ele praticamente foi ausente a vida toda. E certo dia, eu depois, na fase adulta já, depois de adulto, meu pai, através do aplicativo lá de mensagem, WhatsApp, mandou uma mensagem para mim, dizendo que tinha dúvida se eu era realmente o filho dele, se eu era realmente filho dele, porque ele suspeitava de que minha mãe tivesse talvez, né, cometido alguma, sei lá, tivesse cometido alguma traição, algo do tipo, sabe? Mas depois de muitos anos, meu pai resolveu entrar nesse tipo de... Ele, segundo ele, era porque eu não tinha... A minha aparência não era muito parecida com a dele e tal, que eu não tinha os traços, e etc, etc. Mas enfim, só usando isso como exemplo, só que eu não paguei na mesma moeda. Falei para ele, depois de tantos anos, simplesmente me virei para ele e falei, depois de tantos anos, agora que você veio levantar esse tipo de hipótese, de assunto, né? Não faz o menor sentido isso, já que ele foi um pai ausente a vida toda. Falei, eu vou colocar um ponto final nisso. Olha, independente do que você sente por mim, ou do que você acha, se eu sou ou não seu filho, o que eu sinto para com você não vai mudar. E o respeito que eu tenho para com você, embora muitas vezes nem mereça, né, não vai mudar. Ficou claro? Eu vou continuar te amando e vou continuar te respeitando e te considerando como meu pai. Ali acabou a conversa. Rapidinho ele, não filho, que isso? Você é meu filho sim, eu te registrei, você está registrado no meu nome, tal. Rapidinho ele mudou o rumo da conversa, sabe? Porque ele viu que a minha reação foi bem diferente, né? Talvez a minha reação não era a que ele esperava e tal. Causou meio que um choque, entendeu? Por isso que eu falo,
Não é olho por olho e dente por dente, não, né? A gente tem que ser diferente, cara. A gente tem que andar em direção oposta, entendeu? Porque o mundo que a gente vive aí, como diz na Bíblia, né, que o amor se esfriaria, né, nos últimos tempos, e de fato é mesmo, né? Profecias que se cumprem, né? Por coincidência ou não, mas é o que está acontecendo nos dias atuais, nos dias de hoje. Beleza, gente? Eu tô passando aí só para trocar essa ideia com vocês e para que vocês não deixem que esses dias atuais aí cada vez mais frios, literal, no sentido literal, né? Frios, apáticos, insensíveis, cruéis e sombrios não corrompam o caráter de vocês. Lembrem-se, não traiam a sua consciência. Seja sempre quem você é, sem filtros, entendeu? E incorruptíveis, entendeu? Porque se tem uma coisa que a gente tem que preservar, é o caráter da gente. Tá bom, gente? Porque o que a gente mais vê aí é pessoas cínicas e mau caráteres. Beleza, gente? Passando aí só para trocar essa ideia e quem gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, beleza? Ajude-nos a espalhar a palavra. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui! Por enquanto.